O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 18. M. Dakshinesvar 1-2. 26 de novembro de 1883. Shri Ramakrishna, acompanhado por Manilal Malik, M., e vários devotos, estava numa carruagem a caminho da chácara nova de Ram, que ele recentemente havia comprado e ficava ao lado da de Surendra. Ram adorava o mestre como uma encarnação de Deus. Visitava com frequência Shri Ramakrishna em Dakshinesvar. Manilal Malik era membro do Brahmo Samaj. Os Brahmos não creem em encarnações divinas. Mestre, Manilal, para se meditar em Deus, deve-se em primeiro lugar pensar nele livre dos upadis, limitações. Deus está além dos upadis. Está além da fala e da mente, mas é muito difícil atingir-se perfeição nessa forma de meditação. Mas é fácil meditar-se numa encarnação de Deus nascido como homem. Sim, Deus no homem. O corpo é mero envoltório. É como uma lanterna com a luz queimando em seu interior ou como uma caixa de vidro na qual vemos coisas preciosas. Chegando à chácara, o mestre desceu da carruagem e acompanhou Ram e outros devotos ao sagrado bosque de Tulsi. Ao aproximar-se disse: "Que lindo! É um lugar encantador. Aqui pode-se facilmente meditar em Deus." Shri Ramakrishna entrou na casa que ficava na parte sul do lago e sentou-se. Ram ofereceu-lhe um prato de frutas e doces que ele saboreou com os devotos. Decorrido algum tempo saiu para dar uma volta pelo jardim. Mais tarde Shri Ramakrishna dirigiu-se para o jardim de Surendra, caminhou a pé uma pequena distância e viu um sadhu sentado num divã debaixo de uma árvore. Dirigiu-se imediatamente ao santo e começou a conversar com ele. "Mestre, a que ordem de monges o senhor pertence? Possui algum título, giri, puri ou outro qualquer?" "Sadhu. As pessoas chamam-me Paramahansa." "Mestre." "É bom. Sou Shiva, é uma boa atitude, mas devo lhe dizer algo mais. O processo de criação, preservação e destruição que ocorre dia e noite é devido a Shakti, o poder de Deus. Esse poder primordial e Brahman são um e o mesmo. Shakti não pode existir sem Brahma, assim como as ondas não podem existir sem água. Não pode haver música instrumental sem instrumento. Enquanto Deus nos mantém em seu mundo relativo, sentimos que há dois. Ao aceitar-se a Shakti, aceita-se também Brahma. Ao estar consciente da noite, também se é consciente do dia. Se estamos conscientes de conhecimento, também o somos de ignorância. Mas há um outro estado em que Deus revela a seus devotos, que Brahma está além tanto do conhecimento, quanto da ignorância. Isso não pode ser descrito em palavras. O que existe, existe." Depois de uma conversa agradável com o sadhu, o mestre voltou para a carruagem. O santo caminhava a seu lado. Shri Ramakrishna considerava-o um amigo de muito tempo e caminharam juntos de braços dados. O mestre chegou à chácara de Surendra. A primeira coisa que falou foi do sadhu. "Mestre, é um homem muito bom. Ram. Trague-o a Dakshinesvar quando vier. É realmente um homem muito bom. Há uma canção que diz que um homem não pode reconhecer um homem santo, a não ser que ele próprio seja. O sadhu crê em Deus sem forma. Isto é bom. Deus é tanto sem forma, como com forma. É ainda muitas outras coisas. O absoluto e o relativo pertencem a uma e mesma realidade. Aquele que está além da fala e mente, encarna-se assumindo várias formas e ocupa-se de várias atividades. Desse único surgiram um Shiva, um Kali e um Krishna. Suponhamos que o dono de uma casa tenha mandado um menino da família convidar as pessoas para uma festa. Todos olham o menino com muita afeição, porque ele é filho ou neto de um homem importante. O mestre, depois de comer uma refeição ligeira na chácara de Surendra, partiu para Dakshinesvar com os devotos. Quinta-feira, 27 de dezembro de 1883. Os templos estavam tomados pela suave música do serviço matutino, que se misturava com a melodia matinal do Narraba. Ao se levantar, Shri Ramakrishna cantou os nomes de Deus.
Inclinou-se ante as imagens das diferentes divindades, no seu quarto e dirigiu-se ao pórtico oeste para saudar o Ganges. Alguns devotos que tinham passado a noite no templo vieram ao quarto do mestre e inclinaram-se ante ele. Rakal já estava morando com o mestre e Baburam havia chegado na noite anterior. Há 2 semanas M estavam vivendo ali. Shri Ramakrishna disse a M. Fui convidado para ir à casa de Ishan esta manhã. Baburam me acompanhará e você, também. M preparou-se para sair com o mestre. Às 8 horas a carruagem alugada para o mestre chegou e ficou esperando defronte ao Narraba. Em todas as partes, plantas e árvores estavam em flor e o rio brilhava com a luz do sol, nesse brilhante dia de inverno. O mestre inclinou-se uma vez mais diante das imagens, ainda cantando o nome da Mãe Divina, entrou na carruagem com M e Baburam. Os devotos levavam consigo o chale de lã, o gorro e a pequena bolsa contendo as especiarias de Shri Ramakrishna. Durante a viagem Shri Ramakrishna estava muito feliz aproveitando-a como uma criança. Eram quase 9 horas quando a carruagem parou defronte à porta de Isha. Isha e seus familiares saudaram-no, conduzindo-o até a sala de visitas no primeiro andar. Shirish, filho de Isha, foi apresentado a Shri Ramakrishna. O jovem exercia advocacia em Alipur. Havia sido um estudante brilhante, tendo alcançado o primeiro lugar em 2 vestibulares. Era, porém, muito modesto. Mestre, Shirish. Qual é a sua profissão? Shirish. Estou praticando advocacia em Alipur. Mestre, AM. Um homem como ele, advogado. Shirish. Bem, você tem alguma coisa a me dizer? Talvez queira saber como viver de forma desapegada no mundo. Não é isso? Shirish. Sob a pressão da responsabilidade as pessoas fazem muitas coisas incorretas no mundo. Algumas dedicam-se a obras boas e outras, a mais. Isto é devido às suas ações em encarnações anteriores? É por isso que agem assim? Mestre. Por quanto tempo um homem tem que cumprir seus deveres? Enquanto não tem alcançado Deus. Os deveres caem depois da realização de Deus. Então vai-se além do bem e do mal. A flor cai assim que o fruto aparece. A flor tem o propósito de gerar o fruto. Por quanto tempo deve um devoto fazer suas devoções diárias como o sandia? Enquanto o cabelo não ficar de pé e os olhos não derramarem lágrimas ao ouvir o nome de Deus. Esses sinais indicam que o devoto realizou Deus. Devido a eles, tomamos conhecimento de que ele conquistou o puro amor por Deus. Ao realizar Deus, vai-se além de virtude e vício. Inclino a cabeça, desprezada, ante o desejo e a liberação. Conhecendo o segredo que Kali-una com o mais elevado Brahma. Uma vez por todas, descartei igualmente a retidão e a iniquidade. Quanto mais se avança em direção a Deus, menos deveres mundanos ele lhe dará. Shirish. É extremamente difícil prosseguir em direção a Deus, enquanto se leva a vida de um chefe de família. Mestre. Por que assim? O que me diz da yoga da prática? Em Kamarpukur, vi as mulheres de famílias de carpinteiros vendendo arroz tostado. Vou dizer-lhes quão alertas elas ficam enquanto executam o trabalho. O braço da máquina de debulhar arroz cai com frequência no buraco do pilão. A mulher com uma das mãos remexe no buraco e com a outra, segura o bebê no colo, enquanto o amamenta. Nesse meio tempo, chegam os fregueses. A máquina continua socando o arroz, enquanto ela faz negócio com os fregueses. Diz-lhe: pague-me os poucos centavos que o senhor me deve, antes de levar alguma coisa. Veja, ela tem todas essas coisas para fazer ao mesmo: amamentar o bebê, virar o arroz enquanto o pilão soca, tirar o arroz tostado do buraco e atender aos compradores. A isto dá-se o nome de yoga prática. 15 partes da mente de 16 partes estão fixas no braço da máquina de debulhar arroz, senão ela teria a mão esmagada. Com uma parte da mente amamenta o bebê e conversa com os compradores. Assim também, aquele que leva a vida de chefe de família deveria destinar 15 partes da mente a Deus, senão ela terá de enfrentar desgraça e cairá nas garras da morte. Deveria fazer os deveres do mundo somente com uma parte da mente. Pode-se levar a vida de chefe de família depois de atingir o conhecimento, mas primeiro tem que alcançá-lo.
Se o leite da mente for guardado na água do mundo, ambos se misturarão. Por conseguinte deve-se transformar o leite em coalho e extrair a manteiga, batendo em solidão. Então ele poderá conservar a manteiga do mundo. Logo verá que a disciplina espiritual é necessária. Quando a árvore ashvata é apenas um brotinho deve ser cercada, senão o gado a comerá, mas a cerca pode ser retirada quando o tronco ficar grosso e forte. Nem mesmo o elefante amarrado a ela poderá arrancá-la. No começo, o aspirante deve ficar de vez em quando só. É necessária disciplina espiritual. Você quer comer arroz? Suponhamos que fique sentado num lugar qualquer e diga: a madeira contém fogo e o fogo cozinha o arroz. Pode o simples dizer, cozinhar arroz? Tem-se que pegar 2 pedaços de madeira e atritá-los para fazer fogo. Ao comer Sidi fica-se intoxicado e sente-se feliz, mas suponhamos que não vai comer Sidi ou nada tenha feito, simplesmente senta-se num lugar qualquer e murmura, Sidi. Sidi. Isto o intoxicará e o tornará feliz? Pode-se ler muitos livros, mas tudo é inútil se não houver amor por Deus, nem desejo de realizá-lo. Um simples pundit, sem discriminação e renúncia, tem a atenção dirigida para a mulher e ouro. O abutre voa alto, mas os olhos estão voltados para a carniça. Só através do conhecimento, poderemos conhecer Deus. Tudo mais é fútil. Bem, qual a sua opinião a respeito de Deus? Shirishi. Senhor, sinto que existe um ser onisciente. Tomamos conhecimento dele ao contemplar a sua criação. Permita-me dar-lhe uma ilustração. Deus deu condições para que os peixes e outros animais aquáticos vivessem em regiões frias. À medida que a água se esfria, gradualmente se comprime, mas a coisa mais extraordinária é que, antes de formar gelo, a água fica leve e expande-se. No frio congelaste, os peixes podem facilmente viver na água de um lago. A superfície pode estar congelada, mas a água embaixo dela está em estado líquido. Se soprar um vento muito forte, ele é bloqueado pelo gelo e a água embaixo permanece em quente. Mestre, o fato de que Deus existe pode ser constatado ao se contemplar o universo, mas uma coisa é ouvir falar de Deus, outra é ver Deus e uma outra ainda, é falar com Deus. Alguns ouviram falar de leite, alguns o viram e outros o provaram. Fica-se contente ao ver o leite, alimentado e fortalecido ao tomá-lo. Só se alcança paz mental quando se viu Deus. Gozará felicidade e ganhará força somente ao se falar com ele. Shirishi, não temos tempo de orar a Deus. Mestre, com um sorriso, isto é verdade. Nada acontece a não ser no seu devido tempo. Indo dormir, uma criança disse à sua mãe: Mãe, por favor, acorde-me quando eu sentir a chamada da natureza. Meu filho, disse a mãe, essa mesma necessidade o acordará. Não preciso acordá-lo. O que cada um receberá está de antemão, decidido por Deus. A sogra costumava medir o arroz com um prato, para suas noras, mas a quantidade de arroz não era suficiente para elas. Um dia o prato quebrou, o que muito alegrou as moças. A sogra, porém, disse-lhes: Meninas, podem gritar e dançar, mas posso medir o arroz com a palma da mão. A Shirishi entregue tudo aos pés de Deus. O que mais você pode fazer? Dê-lhe sua procuração. Deixe-o fazer o que ele julgar melhor. Se tiver confiança num grande homem, ele nunca o prejudicará. Sem dúvida é necessário praticar disciplina espiritual, mas há 2 tipos de aspirantes. A natureza de um é igual à de um macaco novo, mas a do outro é a de um gatinho. Com muito esforço o macaquinho agarra-se à sua mãe. Assim também, há alguns aspirantes que pensam que a fim de realizar Deus, tem que repetir o seu nome um certo número de vezes, meditar nele por um certo período e praticar austeridade. Um aspirante deste tipo empenha-se em segurar Deus, mas o gatinho sozinho não pode agarrar-se à sua mãe. Fica no chão e grita, miau. Miau. A gata às vezes coloca-o na cama, às vezes no terraço, atrás de um monte de madeira. Carrega-o na boca, para lá e para cá. O gatinho não sabe como agarrar-se à sua mãe. Assim também há alguns aspirantes que não podem praticar disciplina espiritual calculando sobre japa ou período de meditação. Tudo o que fazem é chorar a Deus com os corações anelantes. Deus ouve sua súplica e não pode manter-se alheio. Revela-se a eles.
Ao meio-dia o dono da casa quis servir o almoço a Shri Ramakrishna e aos devotos. Sorridente, Shri Ramakrishna andava pelo quarto. De vez em quando trocava algumas palavras com o músico. Músico, é somente Deus que é ao mesmo tempo o instrumento e a causa. Duryodhana disse a Krishna: Ó Senhor, tu estás sentado no meu coração. Ajo como tu me fazes agir. Mestre, com um sorriso. Sim, é verdade. Somente Deus é quem age por nosso intermédio. Ele é aquele que faz, sem dúvida, o homem, seu instrumento, mas também é verdade, que uma ação não pode deixar de produzir seu resultado. Seu estômago certamente queimará se você comer pimenta. Foi Deus quem fez com que a pimenta queimasse o estômago. Quando se comete um pecado, deve-se colher o fruto, mas quem atingiu a perfeição, realizou Deus, não pode cometer qualquer pecado. Um exímio cantor não pode entoar uma nota falsa. Um homem de voz treinada canta as notas corretamente: Sa, Re, Ga, Ma, Pará, Ga, Mi. A comida estava pronta. O mestre e os devotos dirigiram-se ao interior da casa onde lhe foi oferecida uma festa suntuosa. Aproximadamente às 3 horas da tarde, o mestre novamente estava sentado na sala de visitas de Ishan com M. Shirish. Continuou a conversa com Shirish. Mestre, qual é sua atitude para com Deus? Eu sou ele ou o amo e servo? Para um chefe de família é muito bom olhar Deus como o Senhor. O chefe de família está consciente de que é ele mesmo quem faz as obrigações. Na vida sob tais condições, como ele pode dizer, eu sou ele? Para aquele que diz, eu sou ele, o mundo apresenta-se como um sonho. A mente, o corpo e até o ego são sonhos para ele. Por conseguinte, não pode cumprir as obrigações mundanas. Assim é muito bom para um chefe de família considerar-se um servo e Deus, seu amo. Hanuman tinha a atitude de um servo. Dizia Rama: Ó Rama, às vezes medito em ti, como o todo e eu, como uma parte. Às vezes sinto que tu és o amo e eu, o servo, mas quando tenho conhecimento da realidade, vejo que eu sou tu, e tu és eu. No estado de conhecimento perfeito, pode-se sentir: eu sou ele, mas isto está além da experiência do homem comum. Shirish. É verdade, Senhor. A atitude de um servo alivia um homem de todas as suas preocupações. O servo depende inteiramente de seu amo. O cachorro é dedicado a seu dono. Depende dele e fica em paz. Mestre. Bem, de quem você gosta? Deus conforma ou a realidade se informa? Mas para lhe falar a verdade, aquele que se informa é, também, dotado de formas. Para seus bhaktas, ele se revela com forma. É como um grande oceano, uma extensão infinita de água, sem qualquer praia. Aqui e ali uma parte da água congelou. O frio intenso transformou em gelo. Assim, sob a influência fria, por assim dizer, do amor do Bhakta, o infinito parece ter tomado forma. Também o gelo derrete-se quando o sol surge e então, transforma-se em água, como antes. Da mesma forma, aquele que segue o caminho do conhecimento, o caminho da discriminação, não vê mais a forma de Deus. Para ele tudo é sem forma. O gelo derrete-se na água, com o surgir do sol do conhecimento, mas guarde isso, forma e sem forma pertencem a uma e mesma realidade. Ao entardecer, o mestre estava pronto para regressar a Dakshinesvar. Parado no pórtico sul da sala de visitas, conversava com Isha. Alguém havia observado que cantar o nome de Deus nem sempre produz resultados. Ishan disse: Como pode o senhor dizer isto? As sementes de uma árvore ashvata são, sem dúvida, pequeninas, mas nelas está o embrião de grandes árvores. Pode levar muito tempo até que cresçam. Sim, sim, disse o mestre, leva muito tempo para se ver o efeito. Ao lado da casa de Ishan estava a de seu sogro. Sri Ramakrishna estava na porta dessa casa, pronto para entrar na carruagem. Ishan e seus amigos estavam ali para se despedirem dele. Sri Ramakrishna disse a Isha: Você está vivendo no mundo como um bagre vive na lama. Vive aí, mas o corpo não fica sujo. Há tanto vidya como avidya no mundo de Maya. Quem pode ser chamado para Mahansa? Aquele que, como um cisne,
pode tomar leite de uma mistura de leite e água, deixando a água de lado. Aquele que, como uma formiga, pode tirar o açúcar de uma mistura de açúcar e areia, deixando a areia de lado. Era o entardecer. A caminho para Dakshinesvar, o mestre parou na casa de Ram. Foi conduzido à sala de visitas, onde conversou com Narendra Goswami. Narendra pertencia a uma seita Vainava e era vizinho de Ram. Shri Ramakrishna gostava muito dele. Mestre, os adoradores de Vishnu e de Shakti atingirão, no final, o mesmo objetivo, os meios podem ser diferentes. Os verdadeiros Vaishnavas não criticam os Shaktas. Goswami, sorrindo. Shiva e Parvati são nosso pai e mãe. Shri Ramakrishna, tirando do seu vocabulário de 12 palavras inglesas, disse docemente: Thank you. Logo acrescentou: Sim, pai e mãe. Goswami. Além disso, é um pecado criticar as pessoas, sobretudo os devotos de Deus. Todos os pecados podem ser perdoados, menos o pecado de criticar os devotos. Mestre. Mas essa ideia de pecado não afeta a todos, de forma alguma. Os Isharakotis, como as encarnações divinas, estão acima de pecado. Shri Chaitanya é um exemplo. Uma criança pode escorregar e cair numa vala, se andar numa beirada estreita e estiver segurando a mão do pai, mas isso não acontecerá se o pai a segurar pela mão. Escute, eu orava à Mãe Divina por puro amor. Dizia-lhe: Aqui está a tua retidão, aqui está a tua falta de retidão. Toma-as e dá-me puro amor por ti. Aqui está a tua pureza, aqui está a tua impureza. Toma-as ambas e dá-me puro amor por ti. Ó Mãe, aqui está a tua virtude, aqui está teu vício. Toma-os ambos e dá-me puro amor por ti. Goswami. Sim, Senhor. Está certo. Mestre. Você sem dúvida nenhuma, deve inclinar-se ante todos os pontos de vista, mas há uma coisa chamada devoção firme a um ideal. Verdadeiramente deve-se saudar a todos, mas deve-se amar um ideal com toda a sua alma. Isto é devoção firme. Hanuman não podia encontrar felicidade em nenhuma outra forma que não fosse a de Rama. As gopis tinham tal amor, a mente toda dirigida ao pastor Krishna de Vrindavana, que não se importavam com o Krishna de turbante de Dwakaka. Uma esposa pode servir aos irmãos do marido, apanhando água, ou de outras maneiras, mas não pode servi-los da mesma forma como faz com o marido. Com ele mantém um relacionamento especial. Ram ofereceu doces ao mestre. Shri Ramakrishna estava pronto para partir para Dakshinesvar. Vestiu o chale de lã e o gorro, e entrou na carruagem com M e outros devotos. Ram e seus amigos saudaram o mestre. Sábado, 29 de dezembro de 1883. Era dia de lua nova, auspiciosa para o culto da Mãe Divina. À 1h da tarde, Shri Ramakrishna foi de carruagem, visitar o templo de Kali, em Kaligat. Tinha intenção de, a caminho, ir à casa de Adar, visto que Adar deveria acompanhá-lo até o templo. Enquanto a carruagem esperava perto do pórtico do aposento do mestre, M foi ao mestre e disse: Senhor, posso ir também? Mestre, por quê? M, gostaria de visitar minha casa em Calcutá. Shri Ramakrishna refletiu um momento e disse: Você tem que ir para casa? Por quê? Está muito bem aqui. M queria ver sua família por algumas horas, mas evidentemente o mestre não aprovou. Domingo, 30 de dezembro de 1883. Às 3h da tarde, enquanto M andava de um lado para o outro perto de uma árvore, um devoto chegou e disse-lhe que o mestre o chamava. M foi até o aposento de Shri Ramakrishna, onde encontrou muitos devotos. Saudou o mestre. Ram, Kedar e outros haviam chegado de Calcutá. Ram trouxera consigo o monge vedantista que o mestre havia visitado perto do seu jardim, alguns dias antes. Naquela ocasião Shri Ramakrishna havia lhe pedido para trazer o sadhu a Dakshinesvar. O monge sentou-se no divã pequeno com o mestre. Conversavam animadamente em hindustani. Mestre. O que o senhor pensa de tudo isso? Monge. É como um sonho. Mestre. Só Brahma é real e o mundo, ilusório. Bem, senhor, o que é Brahma? Monge. Brahma é o som. É o Om. Mestre.
Mas deve haver algo indicado pelo som. Não é assim? Monge. Esse mesmo é a coisa indicada bem como o indicador. A estas palavras Shri Ramakrishna entrou em Samadhi e permaneceu imóvel. O monge e os devotos olhavam-no com admiração. Kedar disse ao monge: olhe para ele, senhor. Isso é Samadhi. O monge já havia lido a respeito de Samadhi, mas jamais havia visto antes. Depois de alguns minutos o mestre começou gradualmente a descer ao plano normal de consciência. Disse a Mãe Divina: Mãe, quero ser normal. Por favor, não me torne inconsciente. Gostaria de falar com o sadhu sobre Sati Chitananda. Mãe, quero ficar feliz falando de Sati Chitananda. O monge estava fascinado com o estado do mestre e com suas palavras. Shri Ramakrishna disse-lhe: por favor, abandone o seu eu sou ele. Conservamos o eu e o tu para aproveitar a brincadeira. Um pouco mais tarde o mestre passeava no Panchavati com Ram, Kedar, M e outros devotos. Mestre, Kedar, com um sorriso. O que você achou do sadhu? Kedar. É tudo conhecimento árido. A panela acabou de ser colocada no fogo, mas ainda não há arroz nela. Mestre. Isso pode ser verdade, mas ele renunciou a tudo. Aquele que renunciou ao mundo, já fez grande progresso. O sadhu está no estágio de iniciante. Nada pode ser alcançado sem a realização de Deus. Quando um homem está embriagado com o amor de Deus, não encontra felicidade em nada mais. Então, acaricie minha preciosa mãe Shyama afetuosamente dentro de ti. Ó mente, que só tu e eu a contemplemos não permitindo a ninguém mais intrometer-se. Kedar repetiu as palavras de uma canção conservando o sentimento do mestre. Como abrirei meu coração, ó amiga? Estou proibida de falar. Estou prestes a morrer, por falar de uma alma irmã. Que compreenda meu infortúnio. Shri Ramakrishna retornou ao seu quarto. Mais ou menos às 4 horas foi aberta a porta do templo de Kali e o mestre dirigiu-se para lá, com um monge. M acompanhou-os. Entrando no santuário o mestre prosternou-se respeitosamente ante a imagem. O monge, de mãos postas, também inclinou a cabeça repetidamente ante Kali. Mestre. O que o senhor pensa de Kali? Monge, com devoção. Kali é suprema. Mestre. Kali e Brahman são idênticos. Não é verdade? Monge. Enquanto a mente estiver voltada para o mundo exterior, temos que aceitar Kali. Enquanto um homem vir o mundo exterior e discriminar entre o bem e o mal, tem que aceitar o bem e rejeitar o mal. Fique certo que todos os nomes e formas são ilusórias, mas enquanto a mente vir o mundo exterior, o aspirante deve renunciar à mulher. As ideias de bem e mal são aplicadas àquele que é ainda um estudante no caminho, senão, se desviará da trilha da retidão. Assim conversando, o mestre e o monge voltaram do templo. Mestre, AM. Você reparou que o sadhu inclinou-se ante Kali? M. Sim, senhor. Segunda-feira, 31 de dezembro de 1883. Às 4 horas da tarde, o mestre estava sentado em seu quarto com M, Rakal, Latu, Ari e outros devotos. Dirigindo-se a M. Balaram, o mestre disse: Aladari seguiu o caminho do conhecimento. Dia e noite estudava os Upanishads, o Adhyatma Ramayana e outros livros semelhantes sobre Vedanta. Torcia o nariz ao ouvir falar das formas de Deus. Uma vez comi no prato de folha dos mendigo. A isto Aladari disse-me: como o senhor vai poder casar seus filhos? Respondi: seu velhaco. Algum dia terei filhos? Que sua boca que repete palavras do Gita e da Vedanta, seja amaldiçoada. Imagine. Declarou que o mundo era ilusório e também, meditava no templo de Vishnu com o nariz torcido. À tardinha Balaram e outros devotos voltaram para Calcutá. O mestre ficou no quarto, absorvida na contemplação da Mãe Divina. Logo depois ouviu-se a música suave do culto vespertino nos templos. Um pouco mais tarde o mestre começou a falar à mãe com uma voz tão doce que tocou o coração de M, que estava sentado no chão. Depois de repetir Arion, Arion, On. O mestre disse: Mãe, não me tornes inconsciente com o conhecimento de Brahma.
Mãe, não quero Brahmajnana. Quero ser alegre. Quero brincar. Novamente disse. Mãe, não conheço a Vedanta. Mãe, nem tenho interesse em conhecer. Os Vedas e a Vedanta ficam bem abaixo quando tu és realizada, ó Mãe Divina. Disse então. Ó Krishna. Eu te direi, come, meu filho. Toma isto, meu filho. Então ele disse. Ó Krishna, eu te direi, come, meu filho. Tome isto, meu filho. Ó Krishna, eu te direi. Meu filho, tu assumiste este corpo para meu bem. Quarta-feira, 2 de janeiro de 1884. Rakal, Latu, Ari, Ramlal e M estavam morando com Shri Ramakrishna no templo. Mais ou menos às 3 horas da tarde, M encontrou o mestre no pórtico oeste de seu quarto, conversando com um devoto tântrico. O tântrico usava roupa ocre. Shri Ramakrishna pediu a M para sentar-se a seu lado. Talvez o mestre tivesse a intenção de instruí-lo enquanto conversava com o devoto tântrico. Mahima Chakravarti o havia enviado ao mestre. Mestre, uau tântrico. Faz parte da disciplina tântrica beber vinho numa caveira humana. Esse vinho chama-se Karana. Não é tântrico. Sim, senhor. Mestre. Mas não posso tocar vinho de forma alguma. Tântrico. O Senhor tem felicidade divina espontânea. Aquele que goza essa felicidade, nada mais deseja. Mestre. Não me importo com japa e austeridade, mas tenho constante lembrança e consciência de Deus. Diga-me, quando falam dos 600, o que querem dizer? Tântrico. São como diferentes lugares sagrados. Em cada um dos centros moram Shiva e Shakti. Não podemos vê-los com os olhos físicos. Não se pode tirá-los cortando o corpo. M escutava silenciosamente a conversa. Olhando para ele, o mestre perguntou ao devoto tântrico. Pode um homem alcançar perfeição sem a ajuda de um Vijamantra, uma palavra sagrada do Guru? Tântrico. Sim, se tiver fé. Fé nas palavras do Guru. O mestre virou-se para M e disse, chamando sua atenção, fé. Após a saída do devoto tântrico, Jaya Gopal Sen, membro do Brahmo Samaj, chegou. O mestre conversou com ele. Mestre, Jaya Gopal. Não se deve ter má vontade com ninguém. Os que creem em Deus sem forma e os que adoram Deus com forma estão todos, sem exceção, caminhando em direção a Deus. Os Nani, o Yogi, os Bhaktas, todos sem exceção, o estão buscando. O seguidor do caminho do conhecimento chama-o Brahma. O Yogi chama-o Atma ou Paramatma. O Bhakta chama-o Phagava. Além disso, disse que há um Senhor eterno e seu eterno servo. Jaya Gopal. Como podemos saber se todos os caminhos são verdadeiros? Mestre. Podemos atingir Deus se trilharmos um caminho corretamente. Aí então podemos, conhecer todos os outros. É como chegar ao terraço de um modo ou de outro. Podemos então, descer pela escada de madeira ou de pedra, com uma vara de bambu ou mesmo, por uma corda. Um devoto pode conhecer tudo quando a graça de Deus descer sobre ele. Se o realizar, será capaz de conhecer tudo sobre ele. Tem-se que encontrar, de uma maneira ou outra, o dono da casa e relacionar-se com ele. Desta forma ele mesmo lhe dirá quantas casas e títulos públicos possui. Jaya Gopal. Como se recebe a graça de Deus? Mestre. Tem-se que cantar frequentemente o nome e as glórias de Deus e abandonar os pensamentos mundanos tanto quanto se puder. Com maior esforço pode-se tentar trazer água pura para sua plantação, mas ela não pode esvair-se toda através dos buracos nas beiradas. Então todos seus esforços para trazer água, cavando um canal, serão inúteis. Você se sentirá inquieto por Deus quando o coração se tornar puro e a mente livre das coisas do mundo. Só então sua oração chegará a Deus. Um fio do telégrafo não pode levar mensagem se estiver partido num ponto ou com qualquer outro defeito. Eu costumava chamar por Deus totalmente sozinho, com o coração anelante. Chorava. Ó Deus, onde estás? Chorando assim, perdia completamente a consciência do mundo.
Minha mente submergia no Mahavayu. Como se pode alcançar yoga? Renunciando totalmente ao apego das coisas mundanas. A mente tem que estar pura e sem qualquer mácula, como o fio do telégrafo que não tem defeitos. Não se deve alimentar desejo algum. A devoção de uma pessoa que tem qualquer desejo é egoísta, mas devoção sem apego é amor pelo amor. Você pode me amar ou não, mas eu o amo, e isso é amor pelo amor. O que se tem a fazer é amar a Deus. Através de intenso amor obtém-se sua visão. A atração do marido pela esposa, a atração do filho por sua mãe, a atração de um homem mundano para os objetos do mundo, quando se puder reunir essas três numa só, e direcioná-la para Deus, obtém-se a visão de Deus. Jaya Gopal era um homem do mundo. Seria por isso que o mestre estava dando esses conselhos? Às 8 horas daquela noite, o mestre estava sentado em seu quarto com Rakal e M. Era o 21º dia da estada de M com Shri Ramakrishna. O mestre o havia proibido de se entregar ao raciocínio. Mestre, Rakal. Não é bom raciocinar demais. Primeiro deve vir Deus, depois o mundo. Realize primeiro Deus, logo conhecerá tudo a respeito de seu mundo. A M. Rakal, se alguém é apresentado a Jadu Malik, então poderá ficar conhecendo tudo a seu respeito, o número de propriedades, jardins, títulos públicos e assim por diante. Por esta razão o Rishi Narada aconselhou Valmiki a repetir a palavra Mara. Ma quer dizer Deus e Ra, mundo. Primeiro vem Deus e em seguida, o mundo. Krishin Kishore dizia que a palavra Mara é um mantra sagrado porque foi dado a Valmiki pelo Rishi. Por conseguinte, como Valmiki, deve-se em primeiro lugar, renunciar a tudo e chorar com o coração anelante por Deus. A primeira coisa necessária é a visão de Deus, em seguida, o raciocínio sobre as Escrituras e o mundo. É por isso que venho lhe dizendo para não raciocinar mais. Vim do Pinhal para lhe dizer isso. Devido ao excessivo raciocínio, sua vida espiritual ficará prejudicada, por fim, você ficará como Asra. Eu costumava vagar, à noite, pelas ruas, sozinho, chorando a Mãe Divina. Ó Mãe! Destrói com teu raio o meu desejo de raciocinar. Prometa-me que não vai mais raciocinar. M. Sim, Senhor. Não vou mais. Mestre. Tudo pode ser conseguido somente com Bhakti. Aqueles que desejam o conhecimento de Brahman certamente o alcançarão seguindo o caminho de Bhakti. Pode um homem abençoado pela graça de Deus não ter conhecimento? Em Kamarpukur vi um negociante de grãos pesando arroz. Assim que uma grande quantidade era pesada, outra era empurrada para ser pesada. A mãe provê os devotos com uma pilha de conhecimento. Depois de ter alcançado Deus, olha-se um pundit como uma simples palha e poeira. Padma Loshan disse-me: que mal há se eu acompanhar a uma reunião na casa de um pescador. Com o Senhor posso até comer na casa de um pária. Tudo pode ser realizado simplesmente por amor a Deus. Se uma pessoa é capaz de amar a Deus, nada lhe faltará. Kartika e Ganesha estavam sentados perto de Bhagavati, que usava um colar de pedras preciosas. A Mãe Divina disse-lhes: darei esse colar de presente ao primeiro que fizer a volta ao universo. Sem perder um só minuto, Kartika saiu montado num pavão. Ganesha, por sua vez, tranquilamente deu a volta em torno da Mãe Divina e prosternou-se ante ela. Sabia que ela continha em si mesmo o universo inteiro. A Mãe Divina ficou feliz com ele e colocou o colar em seu pescoço. Depois de muito tempo Kartika regressou e encontrou o irmão com o colar. Chorando, eu costumava orar à mãe. Ó Mãe, revela-me o que está contido nos Vedas e na Vedanta. Revela-me o que há nos Puranas e Tantras. Um por um ela me revelou todos. Sim, ela me ensinou tudo. Oh, quantas coisas ela me mostrou! Um dia ela me mostrou Shiva e Shakti em todos os lugares. Em toda a parte vi a comunhão de Shiva e Shakti, existindo em todas as coisas vivas, homens, animais, árvores, plantas. Vi-os na comunhão com todos os elementos masculinos e femininos. Outro dia foram mostradas pilhas de cabeças humanas tão altas como uma montanha. Nada mais existia e eu estava sozinho no meio delas. Ainda outro dia ela mostrou-me um oceano. Tomando a forma de uma boneca de sal, fui medir sua profundidade. Enquanto fazia isto, pela graça do Guru,
transformei-me numa pedra. Vi então um navio e logo entrei nele. O timoneiro era o Guru. Espero que você ore todos os dias a Sati Chitananda, que é o Guru. Você reza? Sim, senhor. Mestre. Naquele barco o timoneiro era o Guru. Vi que eu e você éramos duas coisas diferentes. Novamente saltei no oceano e fui transformado em peixe. Encontrei-me nadando, muito feliz, no oceano de Sati Chitananda. Tudo isto é um mistério profundo. O que você pode compreender pelo raciocínio? Compreenderá tudo quando o próprio Deus lhe ensinar. Então não lhe faltará qualquer conhecimento. Sexta-feira, 4 de janeiro de 1884. Shri Ramakrishna estava sentado em seu quarto. Ainda estava com o mestre, dedicando o tempo à prática de disciplina espiritual. Passava grande parte do dia em oração e meditação, sob a árvore Bel, onde o mestre havia praticado grande austeridade e tivera muitas visões maravilhosas de Deus. Mestre, 1 AM. Não raciocine mais. No final, raciocinar só prejudica o aspirante. Devese tomar uma atitude particular em relação a Deus, enquanto estiver orando a Ele, a atitude de amigo ou servo, ou filhos ou herói. Eu assumo a atitude de um filho. Para mim toda mulher é minha mãe. A Divina Maya, vendo essa atitude num aspirante, sai de seu caminho, envergonhada. A atitude de herói é extremamente difícil. Os Shaktas e os Baus entre os Vaishnavas seguem-na, mas é muito difícil manter-se na vida espiritual nessa atitude. Pode-se, também, assumir todas as atitudes em relação a Deus, a atitude na qual o devoto serenamente contempla Deus como Criador, a atitude de serviço para com Ele, a de amizade, a de afeição maternal ou a de amor conjugal. A relação conjugal, a atitude da mulher para com seu marido ou amante, contém em si todas as outras formas, serenidade, amizade e afeição maternal. AM. Qual delas atrai sua mente? M. Gosto de todas. Mestre. Quando se atinge a perfeição, fica-se contente com todos esses tipos de relacionamento. Nesse estado o devoto não tem o menor traço de luxúria. Os livros sagrados dos Vaishnavas falam de Chandidas e a lavadeira. Seu amor era totalmente desprovido de luxúria. Naquele estado um devoto olha-se como mulher. Não se olha como homem. Sanatana Goswami recusou-se a ver Mirabai porque era uma mulher. Mira informou que, em Vrindavana, o único homem era Krishna e todos os outros, suas servas. Era correto da parte de Sanatana considerar-se homem? Perguntou Mira. Ao entardecer estava sentado aos pés do mestre. Shri Ramakrishna foi informado de que o estado de Keshab havia piorado. Falava sobre Keshab e incidentemente sobre o Brahmo Samaj. Mestre, 1 AM. Eles somente dão palestras no Brahmo Samaj? Ou também meditam? Entendo que chamam seu serviço no templo de Upasana. Uma vez Keshab pensou muito a respeito do cristianismo e dos pontos de vista cristãos. Naquela época e anteriormente, havia pertencido à organização de Devendranath Tagore. M. Se Keshab tivesse vindo aqui desde o início, não teria estado tão preocupado com reforma social. Não teria estado tão ocupado com a abolição de sistema de castas, casamento de viúvas, casamento entre castas diferentes, educação das mulheres e outras atividades sociais. Mestre. Atualmente Keshab acredita em Kali como encarnação do espírito e consciência, a energia primordial. Além disso, repete o sagrado nome da mãe e canta suas glórias. Você pensa que o Brahmo Samaj se desenvolverá no futuro numa espécie de organização de reforma social? M. O solo deste país é diferente. Somente o que é puro sobrevive aqui. Mestre. Sim, assim é. Somente o Sanatana Dharma, a religião eterna, postulada pelos rishis, permanecerá, mas também permanecerão algumas seitas como o Brahmo Samaj. Tudo aparece e desaparece pela vontade de Deus. No começo da tarde, vários devotos de Calcutá visitaram o mestre e cantaram muitos hinos. Um deles continha a seguinte ideia: Ó mãe, tu me atraíste com brinquedos vermelhos. Tu certamente correrás para nós, quando os atirarmos fora e gritarmos por ti até ficarmos roucos. Mestre, 1 AM.
Como eles cantaram bem a respeito dos brinquedos vermelhos. M. Sim, senhor. Uma vez o senhor falou com o queixado sobre os brinquedos vermelhos. Mestre. Sim. Falei-lhes também sobre o chi da caixa, a consciência interna e sobre muitas outras coisas. Oh, como estávamos felizes! Costumávamos cantar e dançar juntos. Sábado, 5 de janeiro de 1884. Era o 23º dia da estada de M com Shri Ramakrishna. M havia acabado sua refeição a 1 da tarde e descansava no Narraba, quando subitamente ouviu chamar seu nome, 3 ou 4 vezes. Saindo, viu Sri Ramakrishna chamando-o da varanda norte de seu quarto. M saudou o mestre e conversaram na varanda. Mestre, quero saber como você medita. Quando eu meditava sob a árvore Bel, costumava ter várias visões com muita clareza. Uma vez vi na minha frente, dinheiro, um chale, uma bandeja de sandes de 2 mulheres. Perguntei à minha mente, você quer alguma coisa dessas? Vi que sandes era simples lixo. Uma das mulheres tinha um grande anel em seu nariz. Podia ver tanto o interior como o exterior delas, e entranhas, sujeira, ossos, carne e sangue. A mente não queria nada disso, dinheiro, chale, doces ou mulheres. Permaneceu fixa nos pés de lótus de Deus. Uma pequena balança tem 2 ponteiros, o de cima e o de baixo. A mente é o de baixo. Sempre tive medo que a mente saísse do ponteiro de cima, Deus. Sentado, eu sempre via um homem perto de mim com um tridente na mão. Ele ameaçava me espetar com o tridente se o ponteiro de baixo se afastasse do de cima. Mas nenhum progresso espiritual é possível sem a renúncia de mulher e ouro. Renunciei a estes 3, terra, esposa e riqueza. Um dia fui ao registro de imóveis registrar uma terra, cujo título estava em nome de Raghuveer. O funcionário pediu-me para assinar meu nome, mas não pude sentir que era minha terra. Demonstraram muito respeito por mim, como o guru de Keshab Singh, presentearam-me com mangas, mas eu não levá-las para casa. Um sannyasi não pode acumular coisas. Como se pode esperar que alguém alcance Deus sem renúncia? Suponhamos que uma coisa é colocada sobre a outra. Como se pode retirar a segunda, sem remover a primeira? Deve-se orar a Deus sem qualquer desejo egoísta, mas a adoração egoísta praticada com perseverança, transforma-se gradualmente em desinteressada. Dhruva praticou tapasya para obter seu reino, mas, por fim, realizou Deus. Dizia: por que uma pessoa deve recusar o ouro se ela o obtiver ao procurar contas de vidro? Deus pode ser realizado quando uma pessoa conquistar sattva. Os chefes de família empenham-se em trabalho filantrópico, como caridade, principalmente por interesse. Isso não é bom, mas as ações desinteressadas são boas, porém, é muito difícil abandonar os motivos das ações. Quando vir Deus, você vai orar a Ele. Ó Deus, concede que eu possa cavar reservatório, construir estradas e fundar hospitais e dispensários? Depois da realização de Deus, todos esses desejos são deixados para trás. Então não se deve praticar atos de compaixão como caridade com os pobres? Não proíbo isso. Se um homem tem dinheiro, deve dá-lo para aliviar as tribulações e sofrimentos que chegam ao seu conhecimento. Quando isto acontece, o sábio diz: dê qualquer coisa aos pobres, mas internamente sente: o que posso fazer? Só Deus é o que faz. Não sou nada. As grandes almas, profundamente tocadas pelos sofrimentos dos homens, mostram-lhes o caminho para Deus. Sankaracharya manteve o ego do conhecimento para ensinar a humanidade. A dádiva do conhecimento e da devoção é superior à dádiva do alimento. Assim, Chaitanya Deva distribui bhakti a todos, inclusive aos párias. Felicidade e sofrimento são características inevitáveis do corpo. Você veio para comer mangas. Satisfaça aquele desejo. A única coisa necessária é jnana e bhakti. Só Deus é substância, tudo mais é ilusório. É somente Deus quem faz tudo. Você pode dizer que neste caso o homem pode cometer pecado, mas isso não é verdade. Se um homem estiver convencido de que Deus é o que faz, e que ele mesmo não é nada, então jamais dará um passo em falso. Foi Deus somente quem plantou na mente humana aquilo que o inglês chama de livre-arbítrio.
As pessoas que não realizaram Deus ficariam cada vez mais empenhados em ações pecaminosas, se Deus não tivesse plantado nelas o livre-arbítrio. A incidência de pecado teria aumentado se Deus não tivesse feito o pecador sentir que somente ele era responsável pelo seu pecado. Aqueles que realizaram Deus estão conscientes de que o livre-arbítrio é meramente aparente. Na realidade, o homem é a máquina e Deus seu operador, o homem é o carro e Deus, o condutor. Eram aproximadamente 4 horas. Racal e muitos outros devotos estavam assistindo um kirtan conduzido por M na cabana do Panchavati. Racal entrou em estado espiritual enquanto ouvia a canção religiosa. Depois de um certo tempo, o mestre entrou no Panchavati, acompanhado de Baburam e Ari. Foi seguido por outros devotos. Racal, referindo-se a M. Que bem ele referindo-se a M cantou o kirtan para nós. Fez-nos muito felizes. O mestre cantou em êxtase. Ó amigas, como é grande o meu alívio! Ouvi-las cantar o nome de Krishna. Disse aos devotos: cantem sempre canções religiosas. Continuando disse: amar a Deus e viver na companhia dos devotos é tudo. O que mais há? Disse novamente. Quando Krishna foi para Mathura, Yashoda foi ter com Radha que estava meditando. Depois, Radha disse a Yashoda: sou a energia primordial. Peça-me uma graça. Que outra graça lhe pediria? Disse Yashoda: apenas me abençoe para que eu possa servir a Deus com meu corpo, mente e língua, para que eu possa contemplar seus devotos com estes olhos, para que eu possa meditar nele com esta mente e que eu possa cantar seu nome e glórias com esta língua. Mas aqueles que estão firmemente estabelecidos em Deus, podem passar sem os devotos. Isto é verdadeiro para os que sentem a presença de Deus tanto no interior como no exterior. Às vezes não desfrutam a companhia dos devotos. Você não vai caiar uma parede revestida de madrepérola, a cal não pegará. Pouco tempo depois o mestre regressou do Panchavati, conversando com M. Mestre, você tem a voz de mulher. Pode ensinar uma canção como esta? Diga-me, amiga, quão longe está o bosque onde mora Krishna, meu bem-amado? A M apontando para Baburam. Veja, minha própria gente tornou-se estranha. Ramlal e meus outros parentes parecem forasteiros. Os meus familiares se transformaram em familiares. Já reparou como falo com Baburam para lavar o rosto? Os devotos transformaram-se em parentes. Olhando para o Panchavati. Costumava sentar ali. Ao longo do tempo fiquei louco. Aquela fase também passou. Kala, Shiva e Brahma. Aquele que se diverte com Kala é Kali, a energia primordial. Kala faz mover até o imutável. Dizendo isso, o mestre cantou: minha mente está tomada de admiração. Pensando no mistério da mãe. Só o seu nome remove o medo de Kala, a própria morte. Sob seus pés já esmarra Kala. Em seguida disse a M. Hoje é sábado. Vá ao templo de Kali. Quando o mestre chegou até a árvore Baku, falou novamente a M. Shidatma e Shshakti. O Purusha é o Shidatma e a Prakriti, Shit Shakti. Shri Krishna é Shidatma e Sri Radha é o Shit Shakti. Os devotos constituem as diversas formas de Shit Shakti. Devem se considerar companheiros ou servos de Shit Shakti, Sri Radha. Este é o ponto. Depois do entardecer, Shri Ramakrishna foi ao templo de Kali e ficou feliz ao ver-me meditando. O culto da tarde já havia terminado nos templos. O mestre sentou-se no divã, absorvido em meditação sobre a Mãe Divina. M sentou-se no chão. Não havia ninguém mais no aposento. O mestre estava em Samadhi. Gradualmente começou a voltar ao plano normal. Sua mente estava tomada pela consciência da Mãe Divina. Naquele estado falava com ela, como uma criança pequena importunando a mãe com vários pedidos. Com uma voz comovente, falou: Mãe, por que tu não me revelaste aquela tua forma, que enfeitiça o mundo? Eu te supliquei tanto por ela, mas tu não me escutas. Tu heides como te agrada. Aquelas palavras foram pronunciadas com uma voz tocante. Continuou:
Mãe, uma pessoa necessita de fé. Fora com este raciocínio. Que seja amaldiçoado. Uma pessoa necessita de fé, fé nas palavras do guru, fé infantil. A mãe diz ao filho. Um duende está ali e a criança fica firmemente convencida de que há um duende ali. Também a mãe diz à criança, há um bicho-papão ali. E a criança acredita. A mãe também diz, apontando para um homem, ele é seu irmão mais velho, e a criança acredita 125% que o homem é seu irmão. Uma pessoa necessita de fé. Mas por que haveria eu de censurá-los, mãe? O que podem eles fazer? É necessário passar pelo raciocínio uma vez. Tu não vês o quanto lhe falei a respeito disso, no outro dia? Mas tudo veio a dar em nada. O mestre chorava e orava à mãe, com voz emocionada. Orou a ela com os olhos cheios de lágrimas, pelo bem-estar dos devotos. Mãe, possam todos os que vêm a te ter todos os desejos satisfeitos. Mas por favor, não os faça desistir de tudo imediatamente, mãe. Bem, tu podes fazer o que desejas. Se queres mantê-los no mundo, mãe, então, por favor, revela-te a eles de vez em quando. Caso contrário, como viverão? Como podem ficar encorajados, se não te veem pelo menos de vez em quando? Tu podes, afinal de contas, fazer tudo o que quiseres. O mestre ainda estava em êxtase. Subitamente disse a M. Olhe, basta de raciocínio. Não mais. Prometa-me que não raciocinará mais. M, com as mãos postas sim, senhor. Não vou mais raciocinar. Mestre, você já fez o bastante. Quando você veio a mim, pela primeira vez, eu lhe disse qual era o seu ideal espiritual. Sabia tudo a seu respeito, não foi? M, com as mãos postas. Sim, senhor. Mestre. Sim, sei tudo, qual o seu ideal, quem você é, seu interior e exterior, o que aconteceu em suas vidas passadas e o seu futuro. Não é? M, com as mãos postas sim, senhor. Mestre. Eu o censurei quando soube que tinha um filho. Agora, vá para casa e fique lá. Faça-os acreditar que você lhes pertence, mas não se esqueça que no fundo do seu coração, você não lhes pertence, nem eles a você. M sentou-se em silêncio. O mestre continuava a instruí-lo. Mestre. Agora você aprendeu a voar, mas mantenha um relacionamento amoroso com seu pai. Você não pode prosternar-se ante ele? M, com as mãos postas. Sim, senhor. Posso. Mestre. O que mais vou lhe dizer? Você sabe tudo. Compreende, não é? M ficou ali, sem pronunciar uma palavra. Mestre. Você compreendeu, não é? M. Sim, senhor, agora compreendo um pouco. Mestre. Não, você entende muito. O pai de Raquel está satisfeito com a sua permanência aqui. M continuava de mãos postas. Mestre, sim, o que você está pensando, também passará. Shri Ramakrishna desceu então, ao estado normal de consciência. Raquel e Ramlal entraram no quarto. A pedido do mestre, Ramlal cantou. Quem é a mulher lá longe que ilumina o campo de batalha? Seu corpo brilha mais escuro, do que a nuvem mais escura da tempestade. E de seus dentes faíscam as chamas brilhantes do relâmpago. Cantou novamente. Quem é esta terrível mulher, escura como o céu à meia-noite? Quem é esta mulher que dança sobre o campo de batalha? Mestre. A Mãe Divina é a Mãe terrena. É a Mãe Divina que existe na forma do universo e penetra tudo como consciência. A Mãe terrena dá nascimento a este corpo. Costumava entrar em samadhi ao pronunciar a palavra amar. Enquanto repetia a palavra, atraía para mim, a Mãe do Universo, por assim dizer, como os pescadores que jogam a rede depois de um certo tempo, a puxam para si. Ao recolherem a rede, acharam um grande peixe. Uma vez Gauri disse que se conquista conhecimento verdadeiro ao se realizar a identidade de Kali Gauranga. Aquele que é Brahman é, também, Shakti, Kali. É aquele que, tomando a forma humana, tornou-se Gauranga. A pedido do mestre, Ramal cantou novamente, desta vez sobre Gauranga.
Mestre, 1 AM. Nietzsche e Lila são dois aspectos da realidade. Deus desempenha o papel de homem, no mundo, por amor de seus devotos. Podem amar Deus somente se eles o veem sob a forma humana, só assim, podem mostrar seu amor a Ele, como irmão, pai ou mãe ou filho. É somente por amor dos devotos, que Deus toma forma humana e desce à terra para brincar sua lila. Apêndice 1. Valmiki, autor do Ramayana. Dizem que este sábio havia sido um salteador. Ao conhecer Narada, ficou ansioso para levar vida espiritual. Narada pediu-lhe para cantar o nome de Rama, como disciplina espiritual, mas devido à tendência pecadora de sua mente, Valmiki não podia repetir a palavra sagrada. Foi, então, aconselhado a repetir a palavra Mara, reverso de Rama. Devido ao seu desejo ardente e sinceridade, o coração do ladrão ficou purificado e foi-lhe possível repetir o nome de Rama. Como resultado, alcançou a perfeição. 2. Referência a Mathur Babu, que pertencia à casta de pescador. O Brahmin ortodoxo recusa-se a entrar na casa de um pescador, que pertence a uma casta considerada inferior. 3. Kartika e Ganesha, os dois filhos de Bhagavati, a Mãe Divina. 4. Inglês, Sri Ramakrishna empregava esta palavra para designar os europeus em geral e também as pessoas cujos hábitos eram profundamente influenciados pelas ideias dos ocidentais. 5. Sábado e terça-feira são considerados dias auspiciosos para o culto da Mãe Divina. 6. Há uma hostilidade tolerada entre os devotos de Kali e de Gauranga. E a criança acredita. A mãe também diz, apontando para um homem, ele é seu irmão mais velho, e a criança acredita 125% que o homem é seu irmão. Uma pessoa necessita de fé. Mas por que haveria eu de censurá-los, mãe? O que podem eles fazer? É necessário passar pelo raciocínio uma vez. Tu não vês o quanto lhe falei a respeito disso, no outro dia? Mas tudo veio a dar em nada. O mestre chorava e orava à mãe, com voz emocionada. Orou a ela com os olhos cheios de lágrimas, pelo bem-estar dos devotos. Mãe, possam todos os que vêm a te ter todos os desejos satisfeitos. Mas por favor, não os faça desistir de tudo imediatamente, mãe. Bem, tu podes fazer o que desejas. Se queres mantê-los no mundo, mãe, então, por favor, revela-te a eles de vez em quando. Caso contrário, como viverão? Como podem ficar encorajados, se não te veem pelo menos de vez em quando? Tu podes, afinal de contas, fazer tudo o que quiseres. O mestre ainda estava em êxtase. Subitamente disse a M. Olhe, basta de raciocínio. Não mais. Prometa-me que não raciocinará mais. M, com as mãos postas sim, senhor. Não vou mais raciocinar. Mestre, você já fez o bastante. Quando você veio a mim, pela primeira vez, eu lhe disse qual era o seu ideal espiritual. Sabia tudo a seu respeito, não foi? M, com as mãos postas. Sim, senhor. Mestre. Sim, sei tudo, qual o seu ideal, quem você é, seu interior e exterior, o que aconteceu em suas vidas passadas e o seu futuro. Não é? M, com as mãos postas sim, senhor. Mestre. Eu o censurei quando soube que tinha um filho. Agora, vá para casa e fique lá. Faça-os acreditar que você lhes pertence, mas não se esqueça que no fundo do seu coração, você não lhes pertence, nem eles a você. M sentou-se em silêncio. O mestre continuava a instruí-lo. Mestre. Agora você aprendeu a voar, mas mantenha um relacionamento amoroso com seu pai. Você não pode prosternar-se ante ele? M, com as mãos postas. Sim, senhor. Posso. Mestre. O que mais vou lhe dizer? Você sabe tudo. Compreende, não é? M ficou ali, sem pronunciar uma palavra. Mestre. Você compreendeu, não é? M. Sim, senhor, agora compreendo um pouco. Mestre. Não, você entende muito. O pai de Raquel está satisfeito com a sua permanência aqui. M continuava de mãos postas. Mestre, sim, o que você está pensando, também passará.
Shri Ramakrishna desceu então, ao estado normal de consciência. Rakal e Ramlal entraram no quarto. A pedido do mestre, Ramlal cantou. Quem é a mulher lá longe que ilumina o campo de batalha? Seu corpo brilha mais escuro, do que a nuvem mais escura da tempestade. E de seus dentes faíscam as chamas brilhantes do relâmpago. Cantou novamente. Quem é esta terrível mulher, escura como o céu à meia-noite? Quem é esta mulher que dança sobre o campo de batalha? Mestre. A Mãe Divina é a Mãe terrena. É a Mãe Divina que existe na forma do universo e penetra tudo como consciência. A Mãe terrena dá nascimento a este corpo. Costumava entrar em samadhi ao pronunciar a palavra amar. Enquanto repetia a palavra, atraía para mim, a Mãe do Universo, por assim dizer, como os pescadores que jogam a rede depois de um certo tempo, a puxam para si. Ao recolherem a rede, acharam um grande peixe. Uma vez Gauri disse que se conquista conhecimento verdadeiro ao se realizar a identidade de Kali Gauranga. Aquele que é Brahman é, também, Shakti, Kali. É aquele que, tomando a forma humana, tornou-se Gauranga. A pedido do mestre, Ramlal cantou novamente, desta vez sobre Gauranga. Mestre, 1 AM. Nitya e Lila são dois aspectos da realidade. Deus desempenha o papel de homem, no mundo, por amor de seus devotos. Podem amar Deus somente se eles o veem sob a forma humana, só assim, podem mostrar seu amor a Ele, como irmão, pai ou mãe ou filho. É somente por amor dos devotos, que Deus toma a forma humana e desce à terra para brincar sua lila. Apêndice 1. Valmiki, autor do Ramayana. Dizem que este sábio havia sido um salteador. Ao conhecer Narada, ficou ansioso para levar vida espiritual. Narada pediu-lhe para cantar o nome de Rama, como disciplina espiritual, mas devido à tendência pecadora de sua mente, Valmiki não podia repetir a palavra sagrada. Foi, então, aconselhado a repetir a palavra Mara, reverso de Rama. Devido ao seu desejo ardente e sinceridade, o coração do ladrão ficou purificado e foi-lhe possível repetir o nome de Rama. Como resultado, alcançou a perfeição. 2. Referência a Mathur Babu, que pertencia à casta de pescador. O Brahmin ortodoxo recusa-se a entrar na casa de um pescador, que pertence a uma casta considerada inferior. 3. Kartika e Ganesha, os dois filhos de Bhagavati, a Mãe Divina. 4. Inglês, Sri Ramakrishna empregava esta palavra para designar os europeus em geral e também, as pessoas cujos hábitos eram profundamente influenciados pelas ideias dos ocidentais. 5. Sábado e terça-feira são considerados dias auspiciosos para o culto da Mãe Divina. 6. Há uma hostilidade tolerada entre os devotos de Kali e de Gauranga, que pertence a uma casta considerada inferior. 3. Kartika e Ganesha, os dois filhos de Bhagavati, a Mãe Divina. 4. Inglês, Sri Ramakrishna empregava esta palavra para designar os europeus em geral e também, as pessoas cujos hábitos eram profundamente influenciados pelas ideias dos ocidentais. 5. Sábado e terça-feira são considerados dias auspiciosos para o culto da Mãe Divina. 6. Há uma hostilidade tolerada entre os devotos de Kali e de Gauranga. Divina. 6. Há uma hostilidade tolerada entre os devotos de Kali e de Gauranga.